paz do Senhor, crianças, tudo bom com vocês? Eu sou a tia Gabriele e vim aqui ministrar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical para vocês. E a lição de hoje é Elias, um profeta de milagres. E o texto áureo se encontra em Tiago, capítulo 5, versículo 16, parte B, que diz: a oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Hoje nós vamos aprender que devemos colocar a Deus em primeiro lugar na nossa vida. Eu vou contar uma história para vocês, que está em 1 Reis, capítulo 18, e é a história de Elias, o profeta que nós vamos falar hoje. Há muito tempo atrás, Acabe foi rei de Israel. Quando o rei Salomão, filho de Davi, morreu, houve uma divisão entre as tribos de Israel. Formou-se o Reino do Sul, Judá e Benjamim, e as outras 10 tribos formaram Israel, com capital em Samaria. E em Samaria, Acabe governava. Mas Acabe era um rei muito mau, ele foi o pior de todos os reis daquele lugar. Acabe instituiu naquele local a adoração ao deus Baal. E Jezabel, a sua esposa, mulher com quem ele se casou, também levou o povo de Israel à idolatria, a adorar esse deus pagão. O culto a Baal consistia em sacrifícios de criança. Era terríveis as coisas que aconteciam e Deus não se agrada da idolatria. Então Deus mandou Elias ir até Acabe para falar para ele que não choveria em Israel durante 3 anos por conta da desobediência daquele povo. Ia ficar uma situação muito complicada, porque a economia de Israel ela era centralizada no cultivo de plantas e na criação de ovelhas, e sem água ia ter uma fome imensa naquela região. Jezabel, a esposa má de Acabe, mandou matar todos os profetas do Senhor que tinha em Israel, mas Obadias, o mordomo de Acabe, escondeu 100 profetas do Senhor e alimentou eles secretamente, sem que ninguém soubesse. Depois de 3 anos e meio de seca, Deus mandou que Elias retornasse a Acabe e falasse para ele se arrepender dos seus pecados. Mas quando Acabe se encontrou com Elias, ele falou que Elias era responsável por todo o mal que acontecia em Israel. Mas Elias falou para Acabe que aquilo era consequência dos seus pecados, da idolatria a deuses pagãos. Então Elias falou para Acabe reunir todo o povo de Israel e os profetas de Baal no Monte Carmelo. E assim foi feito. Acabe atendeu ao pedido de Elias e mandou que todo o povo fosse para o Monte Carmelo. Chegando nesse local, Elias falou para esse povo: vocês têm que se decidir. Se vocês acham que o Senhor é Deus, então adorem a Deus. Mas se vocês acham que Baal é Deus, então adorem a Baal. E propôs o seguinte: falou para os profetas de Baal construírem um altar, colocar um novilho sobre a lenha desse altar e que clamassem ao Deus deles para que houvesse fogo naquele local. E o Deus que respondesse a esse clamor seria o Deus verdadeiro. E esse povo clamava, eles chegaram até se cortar com facas e punhais, mas nada aconteceu. Sabe por que nada aconteceu, criança? Porque Baal não é o Senhor. Então, Elias falou para eles pararem com aquilo. Elias construiu um altar, colocou lenha, pôs o sacrifício, que era um animal, sobre a lenha, cavou uma valeta, colocou água e pediu para que as pessoas jogassem 3 vezes água nesse local. E assim foi feito. Então, Elias falou o seguinte: abra a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18, no versículo 36 e 37. Nós vamos ver o que Elias falou. Ele disse o seguinte:
Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que, conforme a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Foi isso que Elias falou, e depois disso caiu fogo do céu sobre esse holocausto e consumiu tudo o que tinha lá: pedra, água, lenha, o sacrifício, e o povo de Israel se ajoelhou, encostou o rosto no chão e disse: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então eles puderam ver que o nosso Deus é o único Deus verdadeiro. Elias não permitiu que os profetas de Baal saíssem dali com vida. E o que nós aprendemos, criança, com a lição de hoje? Que Deus deve ser a nossa prioridade. Não pode ser o videogame, o celular, as brincadeiras, as amizades. Nada nessa vida pode tomar a primazia de Deus no nosso coração. Você tem colocado Deus como prioridade na sua vida? Nós vemos que Deus responde à oração das pessoas obedientes e que adoram somente a Ele. Depois de tudo isso acontecer, Elias orou e Deus mandou uma forte chuva para aquele local. Olha só que Deus maravilhoso nós servimos. Nós oramos e Ele responde conforme a vontade dEle. Criança, creia em Deus. Qual é a sua necessidade? O que você precisa? Volte o seu coração para Deus. Compartilhe essa mensagem com o seu próximo, com os seus amigos, com a sua família, porque Deus quer te usar para ser bênção na vida de outras pessoas. E essa é a nossa lição de hoje. Peço que você feche os seus olhinhos e curve a sua cabeça que nós vamos orar. Papai do céu, obrigada por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de aprender a Tua palavra. Que ela venha ficar no nosso coração e que venhamos ser praticantes e não somente ouvintes, Pai. Em nome de Jesus eu te peço que abençoe cada criança, Senhor. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, crianças. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau!